Muito bem, pessoal. Vamos começar com nossa aula. Na aula passada, na verdade, nas duas últimas aulas que tivemos, eu apresentei as regras de derivação, né? E aqui na coluna da direita, eu coloquei as principais regras que eu apresentei para vocês, né? Aquelas que aparecem com muita frequência, né? É a regra da potência, a primeira, né? É importante saber o nome, tá, dessas regras para poder explicar melhor, né, quando vocês fizerem as apresentações. A segunda é a regra do produto, né, que quando nós temos a multiplicação de duas funções e nós queremos derivar, nós usamos essa regra. E a terceira é a regra do quociente, quando temos uma divisão, ao derivar, nós usamos essa regra, né? Claro, aqui está faltando isto, né? Derivada do g. E quando a gente tinha uma função composta, né? Esse y, por exemplo, é uma função de u. Este y que eu coloquei é a mesma coisa que f, tá? Você lembra que aqui pode ir qualquer letra. É somente para identificar, né, a função, tá? É para dar algum nome à função f ou função g, é só para identificar. Não tem nenhum significado, né? Né, qual letra seja. E nesse caso, então, eu posso escolher para não estar colocando outra letra, coloco o próprio y, né? Tá certo? Y. Então, esse aqui é uma função y. E então, que depende do argumento u. Porém, o argumento u também é uma função de outra variável, que seria x. E aqui também, em vez de usar outra letra, poderia ter usado f, o g, o h, né? Tá? Eu usei u mesmo, tá? Essa é a função u e essa é a função y. Tá certo? Então, essa é uma regra, é uma função composta, porque y depende de u, ao mesmo tempo u depende do x. Então, se você substituir esta informação dentro deste argumento, que, né, você pode fazer isso, dado que u está no argumento, e você substituir por esta expressão, vai justamente o y depender do x, né, quando você fizer isso. E então significa que você pode derivar y em relação a x. Para calcular isso, você deriva primeiro y em relação a u, né, a u, tá? E depois você deriva u em relação a x. Tá certo? Está aqui, olha, essa é a derivada de y em relação a u, essa é a derivada de u em relação a x. Depois você multiplica, né, eles. E esse seria a derivada de y em relação a x, tá? Em relação a x. E essa é a regra da cadeia, né? Como vocês sabem. Muito bem. Hoje vou apresentar ainda mais duas regras de derivação, tá? Que com isso já praticamente temos todas, né? Ou as principais, na verdade, né? Desta parte de cálculo diferencial, né? Deve aparecer algumas que não estamos esquecendo, tá? Mas não são muito comuns, né? Mas as comuns completariam com essas duas regras que eu vou apresentar a continuação, tá? Mas primeiramente eu vou resolver um exercício para praticar, né? Para esquentar. Vamos então imaginar que nós temos a função y igual a tangente de x. Tangente de x. E você sabe que não está tabelado, tá? Esse aqui chama de tabela, tá? Essas regras, ou essa lista de regras de derivação, a gente chama de tabelas, ou lista né, de regras, tá? Então não está aqui nessa lista.
Mas a gente sabe que eu não coloquei aqui, porque esse aí é bem simples, trivial, que a derivada de seno, vou colocar aqui por enquanto, derivada de seno de x, né, seno de x, é cosseno de x. Por enquanto vamos colocar essa, né? E derivada do cosseno de x é menos seno de x, tá? Então nós sabemos esse. Mas agora a gente quer saber tangente de x, e aqui não está tabelado, mas você pode ver que usando esta regra e esta regra, e sabendo um pouco de trigonometria, a gente pode saber quanto vai ser a derivada de tangente de x. Tá? Então, y', então quero saber a derivada de tangente de x. Né? Essa derivada queremos calcular. Muito bem. A ideia é que a gente coloque tangente em função de seno e cosseno, porque nós já sabemos qual a derivada de seno e qual a derivada do cosseno. E nós sabemos que tangente é seno de x dividido pelo cosseno de x. Pronto, então tenho a derivada de y, então olha, em vez de tangente vou escrever isso. Seno de x dividido pelo cosseno de x. Cosseno de x. Derivamos, né? Então aqui aplicamos, aqui é um quociente, aplicamos regra do quociente, derivada do primeiro. Então somente escrevo aqui derivada do seno vezes o segundo, né, sem derivar, menos o primeiro sem derivar e derivada do segundo. Pronto, assim. E dividimos pelo cosseno de x ao quadrado, né? Isto ao quadrado. Muito bem. Continuamos. Y'. Agora já vou substituir as derivadas, né? A derivada é seno, como você sabe, é cosseno de x, tá? Cosseno de x. E aqui eu tenho cosseno de x. Vamos colocar isto aqui ainda, né? Então, essa derivada deu cosseno de x. E eu tenho outro cosseno aqui, então eu vou ter cosseno ao quadrado, né? Eu teria assim, né? Cosseno de x ao quadrado, né? Seria assim. Porém, aqui que eu vou comentar uma notação importante. Vou colocar aqui cosseno de x ao quadrado. Isto se escreve assim: cosseno, cos ao quadrado de x. Tá? Esta é uma forma mais compacta, né, de escrever isto. Tá? Então, toda vez que aparecer isto daqui, você deve entender como isto que está aqui. É cosseno de x ao quadrado. Tá? Muita gente poderia entender que é cos, depois novamente cos e x não. Não é isso, não é a isso que se refere. Olha, o superíndice está depois do cos, né? Então, muita gente poderia dizer, olha, então tem que ser cos, cos, né? Mas não se refere a isso, se refere a esta daqui. Tá? Muito cuidado com isso. Então, da mesma forma, se aqui aparecer, por exemplo, 3, né, pode aparecer, então indica isso daí. Se aparecer menos 1 aqui, indica também que aqui é menos 1. Em geral, se aparecer um n aqui, indica isso, tá? É muito importante. E mesma coisa para seno, tá? Então, se aqui 100, então aqui seno de x ao quadrado, a n, né? Então, aqui seria cosseno, cosseno, cosseno ao quadrado. Então, eu posso escrever simplesmente cosseno ao quadrado de x. Menos, outro lado. Aqui ficaria seno. Aqui, este ficaria derivada de cosseno. Quanto é? Derivada de cosseno é menos seno. Menos seno de x.
menos seno de x. Menos com menos aqui vira mais, então aqui seria mais. E seno vezes seno vai ficar a mesma notação que aqui, seno quadrado de x. E dividimos pelo... Aqui também poderíamos usar essa notação. Seria então cos quadrado de x. Muito bem. Agora simplificamos. Você sabe que este numerador, tá, é igual a 1. Por que você diz igual a 1? Porque é tão rápido. Porque você sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. É uma identidade trigonométrica, né? Se eu tenho por um lado seno ao quadrado e outro lado cosseno ao quadrado, né? E aqui os argumentos são iguais, essa soma vai dar imediatamente 1, tá? Pode-se mostrar isso, tá? Esta é uma identidade trigonométrica. Ah, mas aqui você diz, não, mas está aqui, está cosseno primeiro. Não tem problema, você sabe da propriedade comutativa entre a soma, da soma, né? Então esse iria para aqui, este para aqui, e tenho isso. Pronto. Simplificamos. Então a primeira, a derivada de tangente seria então 1 sobre cosseno quadrado de x. Tá? Mas você sabe que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. E aqui você marca os expoentes. Esse aqui é 2, esse aqui é 2, né? E então significa que você pode colocar em evidência esse expoente. Então vai ficar 1 sobre cosseno simplesmente de x. E coloca fora parênteses esse 2. 2 está aqui. Coloco dessa forma. Para que estou fazendo isso? Porque eu sei que 1 sobre cosseno é igual a secante. Secante, claro, de x, né? Que é cosseno de x aqui. Então, finalmente, y' seria, se esse aqui é secante, vai ficar então secante quadrado de x. Tá certo? Então, até você poderia completar aqui se quisesse, né? Mas se você não sabe, você sabe como mostrar que a derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x. Ok? Muito bem. E da mesma forma, você pode mostrar também das outras funções trigonométricas. Da mesma forma. Basta colocar em função de seno e cosseno. Tá? O que mais podemos falar? De cotangente, né? Cotangente de x. Você pode mostrar, isso já deixo como exercício. Cotangente de x, você sabe que seria cosseno de x dividido pelo seno de x. Então, deriva isto aplicando a regra do quociente, novamente, né? O que mais você sabe? O que mais podemos calcular? Também de secante. Derivada de secante de x. Acabamos de falar que secante é 1 sobre cosseno de x. Também você pode aplicar a regra do quociente, tá? Então nesse caso derivada, né, seria derivada do numerador, né, seria derivada de 1, ainda coloco assim, vezes o segundo, que seria cosseno de x, menos 1, né, o primeiro sem derivar, e derivada do segundo, de cosseno, dividido pelo cosseno de x ao quadrado, né? Então aí você simplifica. Com certeza isso daqui vai dar zero, porque 1 é constante, se anula isto, e você vai vendo que função vai dar, né? Acho que podemos concluir isso para você ter uma ideia, tá? Então aqui, esse aqui é zero, então zero essa parte, aqui vai ficar negativo, menos 1, mas 1 não altera nada, né? Mas vamos ver aqui, menos, esse aqui quanto vai dar? Esse aqui, derivado cosseno, é menos seno de x. Então, olha, menos com menos, mais. 1 vezes seno vai ficar seno de x. Denominador vai ficar cosseno ao quadrado de x. Né? Tá certo. E como nós podemos resolver isto daqui?
Tá, eu vou separar, né? Cosseno ao quadrado é a mesma coisa que cosseno de x vezes cosseno de x. Muito bem, e aqui posso aparecer 1, né? Porque você lembra que 1 não altera na multiplicação. É como se fosse C1, na verdade. Você poderia ainda manter esse 1. Talvez compense, né? 1 e aqui o seno de x, assim, nessa ordem. Poderia ser nessa ordem, né? Muito bem. E para que estou fazendo isso? Para poder separar, olha. 1 vai se dividir com cosseno e seno vai dividir com cosseno, tá? Isso é uma propriedade. 1 cos de x, e aqui é multiplicação, né? Multiplicação, seno de x, cosseno de x. Isso aqui já nós falamos, aqui era igual a secante de x. E este aqui era igual a tangente de x. Portanto, nós mostramos que a derivada de secante, né, que essa aqui seria própria secante, porém multiplicado pelo tangente de x. Tá? Então, opa, aqui vamos deixar isso. Então aqui podemos dizer o seguinte, né, que a derivada dessa secante é igual à própria secante multiplicado pelo tangente de x, né? Mostramos desse jeito. Muito bem, o restante vocês podem fazer como exercício, né? Tá faltando de quem? De cossecante também, né? Eu deixei como exercício do cotangente e agora o cossecante. O cossecante se escreve somente assim, às vezes. Cossecante. E você sabe que cossecante é 1 sobre seno de x. Tá? Muito bem. Então, façam esse exercício e pratiquem. Continuamos. Não sabíamos que a derivada de exponencial natural era ele mesmo. Mas esse aqui é uma exponencial natural. É um caso particular da função exponencial. Mas a gente quer saber agora o que acontece se em vez de ser o número e, a base seja qualquer número real, a, né? Claro, lembrando que esse a tem que ser positivo, né? Maior que zero. Não pode ser negativo, pode ser qualquer número real positivo. Então, o que acontece? Quanto vai ser a derivada nesse caso? Será que ele vai ser também assim? Essa é uma função exponencial, geral, né? A resposta é mais ou menos, sim, vai ser isto. Porém, basta multiplicar ainda um fator, que seria logaritmo natural, esse aqui, logaritmo natural da base. Tá certo? Logaritmo natural da base. Mas você disse, e isso vai funcionar quando A seja igual a E, e nós podemos fazer esse teste, então, né? Então, seria, né, E elevado a x, derivada. Então, se aqui a gente substituir E elevado a x, e aqui logaritmo de A, que agora deve ser E, e você sabe que o logaritmo natural de E é 1. Essa é uma propriedade de logaritmo, né? Se você tem um logaritmo de base, por exemplo, A, e quer calcular, né, o logaritmo de A, isso sempre vai ser 1. Né? É dizer, que se a base coincide com um argumento, o resultado é 1. E o logaritmo natural que você está vendo, é um logaritmo cuja base é, esse ln é isto. Então, se está calculando o número e, então este e este são iguais, a base e o argumento são iguais, então o resultado vai ser 1. Ok? Então, se é assim, esse aqui é 1, então vai ficar 1 vezes exponencial de x, vai ficar exponencial de x, o que já não sabíamos, né? Tá certo? Então, funciona. Este aqui, então, é uma fórmula geral. Funciona também quando A é o número E de Euler. E que mais? A gente poderia resolver outro exercício que poderia ser, tá? 2 elevado a x, por exemplo. Derivar esta função.
Então aqui aplicamos esta fórmula, diz, olha, o resultado vai ser a mesma coisa, 2x, salvo esse fator constante, logaritmo natural de quem? Da base. Quem é a base? 2. Então a resposta seria isso, nada mais, né? Tá certo, né? Muito bem. E vamos com outro exercício. E se for 2 elevado a x quadrado? A x quadrado, né? Para variar um pouco. X quadrado. Ou melhor, vamos variar assim bastante. Seno de x. Não sei se tem exercícios parecidos a este na lista de exercícios que eu deixei. 2 elevado a seno de x. E nós queremos derivar. Este aqui não é uma função exponencial pura. Porque o expoente não é x. Esse aqui não é x. Então o que a gente precisa fazer? Fazer uma mudança de variáveis, né? Então precisaremos aplicar a regra da cadeia aqui. Então vou escrever assim. Sempre eu posso fazer assim. Eu vou reescrever isto daqui, né? Ainda antes de derivar, da seguinte forma: 2, né? Era seno de x. Era assim, né? Era isto. Essa era a minha função. Então a tudo isto eu vou apagar, né? Ou em vez de apagar, eu arrasto isto daqui para a direita, eu levo para aqui, deixo aqui. E esse onde estava aparecendo o seno, coloco U, né? Essa era a estratégia, né? E aqui então U vai ser seno de x. Depois falo, né, que U é seno de x. Porém, assim como está, ele vai ter a aparência de ser uma função exponencial pura, né? Porque eu poderia tratar U como se fosse variável, né? É dizer, que esquecer por enquanto isto. Imagina que não existe. E somente observar isto. Então, aqui eu vejo que justamente este daqui que seria, né, o y de u. Y de u. Tá? Esqueço essa parte que está aqui. E posso derivar, né? Então, y, eu vou derivar em relação a u. Tá certo? Então, u pode tratar como se fosse x que está aqui, tá? É variável, né? Pronto. Então, vou derivar isso, né? Derivada de 2 elevado a u em relação a u. Tá certo? Como aqui. Que diz? Que ele vai ser a mesma coisa. 2 elevado a u multiplicado pelo logaritmo da base. Quanto é a base? É 2. Então, é isso. Já calculei a derivada desta parte da função. Muito bem. E agora preciso... Agora me lembrar, esqueço por enquanto esta parte, esqueço, tá? E começo a trabalhar com isto. Nada mais, tá? Então vou começar a trabalhar com isto. Então aqui U depende do x, né? Este aqui seria como se fosse O de x, né? A função U de x. Então, aqui vou derivar U em relação a x. É dizer, que eu vou derivar seno de x em relação a x. Aqui está x e aqui está x, né? E você sabe que essa derivada é cosseno de x, porque este aqui é uma função pura. O argumento é uma variável, né? Cosseno de x. Pronto, nada mais. Então já nos encontramos que U em relação a x é essa derivada. Apagamos isso daqui. Então, nós temos esses dois resultados. E essa derivada, tá certo? Dessa função, vai ser produto destas derivadas que eu achei por separado. Então, vai ser 2 elevado a u, multiplicado por log de 2, vezes essa segunda derivada, essa, né, derivada de u, que seria cosseno de x. Multipliquei. Pronto. Aqui... Para finalizar, eu preciso voltar a colocar x em vez de u. U não pode ficar, tem que ficar x, mas você sabe que que u é seno de x. Então você coloca isso, seno de x. Ok? Então, esse seria o resultado nesse caso, né?
Aqui estamos misturando a regra da cadeia e a regra da função exponencial. Tá certo? Então ficaria 2 seno de x, log natural de 2 vezes cosseno de x. Que seria esse aqui, é a derivada do expoente. Ok? Muito bem. Muito bem. Tá, derivada cosseno de x. Agora eu vou aplicar, apago isto daqui e vou apresentar outra regra. A regra da função logaritmo, né? Até agora não comentamos sobre isso. Imagina que eu tenho a função logaritmo de base A e, né, de x, né? E queremos derivar. Este daqui vai ser 1 dividido pelo argumento, essa é a variável x, multiplicado, né, no denominador pelo logaritmo da base. Tá certo? Logaritmo da base do logaritmo, né, A. Tá certo? Então, este é a última regra que quero apresentar hoje. Muito bem. E o que acontece se é logaritmo natural? Vamos lá. E se for logaritmo natural? Quero logaritmo natural de x e quero derivar em relação a x, claro, né? A seu argumento. Quando eu não coloco nada aqui, nem coloco x, nem u, nada, nem coloco simplesmente linha, significa que estou derivando em relação ao argumento, ou a variável que aparece no argumento, tá? Tá certo? A variável que aparece no argumento. Tá, então, se eu aplicar isto, então seria, já escrevo 1x vezes logaritmo de A. Mas quem será A? Você sabe que logaritmo de x, um logaritmo natural, ou perdão, ln, né? Esse símbolo ln seria idêntico a log de base E. De base E. Então, o logaritmo natural é esse. É um logaritmo cuja base é o número de Euler. Então, é isto. Então, aqui seria, então, ln de A, tá? Lembrem-se que aqui é log de base A, mas aqui é log, já é log natural sempre. Aqui vai ser log natural sempre, tá? Então, log natural do A. Mas, nesse caso, eu falei que A, né? Quanto é? Tá certo? É esse daqui. Esse é o A. Então, pronto. E você sabe, já comentei antes, que log natural de E é 1. Então, este daqui é o número 1. Então, eu vou ter o seguinte. 1x 1. E x vezes 1 é x. Então, simplesmente fica esse resultado. Que a derivada de log natural de x é 1 sobre x. Anotem isto aqui que vai aparecer muito. Anotem. Isto seria como se fosse uma regra, né? Só que não é uma regra principal, né? É uma regra secundária, porque seria um caso particular desta regra, que é principal. Oh, perdão. Desta daqui. Tá? Então, a derivada do logaritmo de x é simplesmente 1 sobre x, né? Tá certo? Então, nós completamos com isso as regras que queria apresentar. Muito bem, né? Muito bem. E você, então, aqui pode adicionar, né? O caso particular dessa regra que era ou aqui embaixo, aqui embaixo, que isso aqui aparece mais nos exercícios. Logaritmo de base natural ou neperiano também que chama, né? Ele vai ser simplesmente 1 sobre x. Pronto. E vamos com o exercício. Imagina que nós temos o y igual a log de x quadrado mais 3, por exemplo. Tá? Uma função composta, né? Uma função composta. Então, nós queremos saber
y, esse derivada de y em relação a x. Você lembra que quando não coloco nada, indica que vou derivar em relação à variável que aparece no argumento da função, que variável é x. Então, isso daqui está se referindo a isto, se não colocar nada, né? Muito bem. Mas como esta função é uma função composta, dado que o argumento é uma função, eu preciso fazer o truque de sempre. Fazer a mudança de variáveis. A chamar o argumento de uma variável nova, que nós chamamos variável intermediária, u, tá certo? E assim agora reescrevo meu y, e aí vai ficar logaritmo de u simplesmente, né? Simples, né? E claro, agora a partir de agora este daqui eu vou chamar de y de u, tá? Esta vai ser minha função simples, né? O argumento é simplesmente uma variável. Porém, não devemos esquecer que u é x ao cubo ou x ao quadrado mais 3, tá? Isto não devo esquecer. Porém, quando vou derivar esta parte, eu posso me esquecer, tá? Posso me esquecer momentaneamente. Então eu vou derivar aqui. Derivada, tá? Seria, né? Eu poderia deixar aqui, porém, né? Eu poderia me confundir com esse daqui, y em relação a x. Então eu preciso melhor escrever assim. Derivada de y em relação a u, a esta variável. Então seria, olha, logaritmo de u derivada em relação a u. Então, se nós olharmos aqui, tá? Você lembra que se aqui não aparece nada é porque aqui é x. Então, olha, se são esses aqui iguais, se derivamos, então este daqui seria simplesmente 1 sobre u. Tá? Significa então que a derivada de y em relação a u é simplesmente 1 sobre u. Tá? Agora, salvamos essa informação e por enquanto, tá? E por enquanto deixamos, esquecemos. E vamos aqui, derivada de u em relação a x, né? Em relação a x. Então seria x quadrado mais 3. E a esta função eu vou derivar em relação a x. Aqui esta derivada é bem simples, né? Tenho duas funções, x quadrado, e tenho outra função constante 3. A derivada de x quadrado, você, né, depois você comenta, mostra, né, vai dar 2x. Mas a derivada de 3, que é uma constante, é 0. Então significa que a derivada de u em relação a x é 2x simplesmente. E salvamos também isso. Pronto. Agora, a derivada de y em relação a x, que é isto, né, eu vou colocar melhor aqui, vai ser o produto destes dois resultados. Vai ser então 1 sobre u multiplicado o resultado 2x. Tá? Agora esse 2x é um inteiro, né? Então posso completar com 1. Então aí fica 2x vezes 1, 2x. U vezes 1, u. Pronto. E aí fica, né? Aqui fica 2x. E você sabe que u não pode ficar em função de u. Mas você sabe que u é x quadrado mais 3. Então, esta seria a derivada desta função em relação a x. E você salva, né? Este é o resultado que estava pedindo. Tá certo? Tá? Se não comentei, esta regra está aqui, esta penúltima, se denomina regra do logaritmo. Tá? Regra do logaritmo, da função logaritmo. E esta daqui, esta última, seria a regra do logaritmo natural. Né? Logaritmo natural. É um caso particular, tá? Este daqui é um caso particular deste de cima. Tá? Porém, nos exercícios aparece mais esta regra, de regra do logaritmo natural. Esta, assim como está. Aquela mais simples. Ok? Mas sempre é bom saber um pouco de mais, né? Esta aqui seria mais geral possível. Ok. Então seria isso sobre as regras de derivação, as mais principais
que tem algumas das que seriam das funções inversas, tá? Da função arcotangente, arcocotangente, arcosseno, tá? Não é difícil também, mas vocês podem encontrar nos livros, tá? Muito bem. Muito bem. Eu vou apresentar as regras de derivação de uma forma diferente, a mais geral possível agora, né? Que já estaria usando implicitamente a regra da cadeia, tá? Que pode acelerar a resolução de exercícios em muitos casos. Por exemplo, uma regra mais geral da regra de potência seria o seguinte: imagina que eu tenho uma função, porém, né, em vez de ser x, justamente quando a função composta aparece outra função, vamos dizer que seria a função u, vamos chamar u mesmo, u elevado a n, porém u, eu vou indicar algum lugar aqui, em todos esses casos é uma função de x, tá? É uma função de x, tá? Então não é simplesmente x. Poderia ser x como um caso particular, mas não sempre. Esse u poderia ser x, ou x quadrado, ou x quadrado mais 3, ou poderia ser logaritmo de x, né? Poderia ser outras funções, né? Poderia ser seno de x, pode, tá? E quando u for x, justamente a gente estaria aqui, né? Nesse caso. Então, como seria a regra nesse caso geral? Tá? Isso é importante. Esta regra pode acelerar, é dizer que implicitamente já estou aplicando a regra da cadeia aqui. Então, a derivada de u em relação a x, tá? Não em relação a u, porque se fosse em relação a u, simplesmente seria nu elevado a n menos 1. Somente seria esse, se fosse em relação a u. Se não em relação a x. Por quê? Porque u depende de x, portanto, y deve depender também de x. Tá? Se você substituir isto aqui, o y vai depender do x. Vai aparecer uma expressão em função de x aqui. Tá? Então, eu não quero calcular isso, senão quero calcular, né, a derivada de y em relação a x. Vai ser, já estou usando a regra da cadeia aqui. Esse expoente vai para frente, como seria uma regra da potência. E este também diminui uma unidade. E depois multiplico pela derivada da base. Derivada da base, claro, em relação a x. Tá? Então, esta é a regra da potência generalizada, que funciona também se a base não for uma variável, e se for uma função. E aqui poderia ser função. Exemplo, para que você entenda. Imagina que aqui fosse justamente log natural de x. Imagina, se fosse isso. É dizer que a gente estaria calculando, né? Nossa função seria y igual então seria log natural de x, e isto elevado a n, né? Por exemplo, elevado a n. Então estaríamos falando disso, né? Ok? Então seria isso. Então como seria se a gente quer derivar em relação a x, né? Então o n vai para frente, como ensinei, n vai para frente. E aqui a gente mantém a base u, né? Log natural de x vai ficar n menos 1. Aqui a gente poderia até colocar um número melhor, né? Para que você entenda. Poderia ser 100, por exemplo. Então aqui esse 100 vai para frente. E aqui seria, né? 100 menos 1 seria 99. Né? Vezes, tá? Eu apliquei isto, olha. 100 e aqui seria u, que em u, log natural de x, né? N menos 1, 99. E aqui a derivada de quem? A derivada do quem? Log. Então aqui que indico log de x derivada em relação a x. Pronto. E aí continuo. Então seria 100. Aqui não preciso fazer nada. Vai ficar assim mesmo. Aqui é multiplicação, tá?
elevado a 99. E a derivada de log em relação a x está aqui, olha. Quanto é? 1 sobre x. Tá certo? Esse 1 multiplica, né? Aqui podemos completar tudo o S daqui, 100 por 1. Né? Porque 100 dividido por 1 vai continuar sendo 100. E este daqui multiplica esse daí. Então fica 100 vezes 1, 100. 1 vezes x, x. E aqui desse lado, log natural de x elevado a 99. Então, essa seria a minha resposta. Não tem mais como simplificar. Ok? Então, é mais rápido, né? Acelera. Já não precisa estar separando em duas funções. Tá? Mas se você se complica com isto, faça do jeito que já ensinei antes, separando também. Tanto faz, né? Aqui nesse caso, U vai ser isso. O resultado vai ter que ser a mesma coisa. Ok? Então isso é um exemplo de aplicação dessa regra de potência generalizada. E posso mencionar outro. A regra da função seno generalizado. É dizer que o argumento não vai ser x, senão vai ser uma função. Uma função u, né, que tem essa cara também, que podia também ser logaritmo de x, né, que poderia também ser. Então nesse caso seria seno de logaritmo, né, seria uma função assim, né, seno logaritmo de x, né, assim, né, uma função composta. Muito bem. Como seria? Então seria y' seria derivada de seno, quanto é? Cosseno de u, né, derivo como normalmente. E depois multiplico pela derivada do argumento. Essa derivada novamente do argumento. Assim como está vendo. Isto. Derivada de u em relação a x. Ok? Então você faz isso. Eu poderia colocar assim ou assim, tá? Tanto faz, tá, pessoal? Esse daqui. Indica a mesma coisa, tá? Indica a mesma coisa. Então, esse é da função seno. E da função cosseno, mesma coisa. Y cosseno, tá? Cosseno. Vamos escrever bonito aqui. Cosseno de u. Então a derivada seria aqui a derivada do cosseno é menos seno. Tá certo? E depois multiplico pela derivada do argumento. Mesma coisa. É dizer que nessas fórmulas generalizadas, a gente aplica praticamente a mesma fórmula dessas regras que apresentei antes. A única coisa é que você vai acrescentar, vai multiplicar ao resultado quem? A derivada do argumento. Este daqui é a derivada do argumento. Derivada do argumento. É isso. Aqui também, derivada do argumento. Derivada do argumento, né? E se você entendeu essa lógica, vamos para outra função, que poderia ser a função exponencial, né? Exponencial. A elevado, por exemplo, em vez de ser x, que seja u, né? Uma função. Então, mesma história. Se você entendeu, isso vai ser fácil. Seria y', né? Derivada. Então, aplico essa. A elevado a u vezes log natural. Escrevam bonito. Log natural de quem da base, que é a. Você colocamos entre parênteses, melhor. A. Que mais? Está faltando. Como esse aqui é uma função composta, esse aqui é uma função, multiplico pelo argumento, né? Ou pela derivada do meu argumento. Essa derivada desse u. Tá? Isso para você ver que isso aqui vai ser bastante simples, né? Por exemplo, imagina que você tem um exercício assim. 2 elevado vamos dizer, a log de x, por exemplo. Log natural de x. Então,
como seria a solução? Então, y', então derivo como se não fosse função composta, né? Então seria 2, né? Aqui como está, 2 log de x, claro, né? Aqui tem que ir o que está no expoente, vezes o log natural da base 2, e aqui que vai mudar, aqui derivada do argumento, ou nesse caso o argumento, nesse caso o expoente, né? O argumento, o expoente, esse aqui é o argumento, né? Argumento, neste caso. Tá? É dizer, nestas situações, tanto em seno e cosseno, o argumento é que está dentro do parênteses, né? De seno e cosseno. Na função potência, o argumento é que está na base. Na função exponencial, o argumento é que está no expoente. A tudo que está no expoente a gente chama de argumento, tá? Então é a tudo que está no expoente que vou derivar. Então quem é? Logaritmo de x, que eu vou derivar em relação a x. E quanto a isto, a gente sabe que é 1 sobre x. Pronto, aí você simplifica, que eu ensinei a isso. E você teria a resposta, né? Bem rápido, né? Ok. Que mais? E se for logaritmo natural, também funcionaria? Tem exercício, eu acho, da lista de exercícios que eu deixei, que, né, aplicaria isto, né? Y, imagine, y. Vamos trabalhar com logaritmo natural, primeiramente, mas depois você poderia analisar para logaritmo de qualquer base, né? Que teria que somente mudar, né? Por isto. Então, olha, logaritmo natural. Então seria logaritmo natural. E em vez de x, imagina que aparece um u, né? Uma função, né? U indica uma função. Então, se nós derivamos, eu vou aplicar essa mesma regra. Então, quem seria? 1 sobre o argumento, né? Aqui x, o argumento. Quem é esse argumento aqui? U. E depois multiplico pela derivada do argumento. Pronto, é isso. Tá? Não esqueçam, sempre quando se trata de que o argumento é uma função, basta você multiplicar, aplica toda a regra que você já sabe de funções puras, né? Essas regras que estão aqui, aplica essas regras e depois o resultado você multiplica a derivada do argumento. Olha, esse é o comum a todos. Multiplica. Agora basta você saber que é um argumento, né? No seno, cosseno e logaritmo é fácil. O argumento que está dentro do parênteses, claro. Quando é função potência, é a base. Esse é o argumento, é a base. Quando é uma função exponencial, o argumento o expoente. Tá? Então, tem todas as dicas que eu posso dar para você para já resolver qualquer exercício, tá? Sobre derivadas. Tá? Com estas ferramentas você pode resolver qualquer exercício, tá? O único que estaria faltando são arco cosseno, arco tangente, mas também, tá? Fazendo algumas manipulações a gente poderia resolver, tá? Mas vamos deixar isso para outra oportunidade, né? Das funções inversas, né? Arco cosseno, arco seno, isso vamos deixar para outra oportunidade. Ok? Então com isso finalizamos em relação a regras de derivação. Muito bem, pessoal. Agora sim, vamos continuar e agora vamos falar de derivadas de ordem superior. O que significa isso de ordem superior? Né? Você lembra, né? Nós trabalhamos, por exemplo, com a função, vamos dizer, uma função bem simples aqui, que seja x ao cubo mais cosseno de x, vamos dizer, né? Cosseno de x. Tá? Esta é uma função. E nós calculamos a derivada, tá? Calculamos a derivada. Então seria aqui, né? Aqui tem duas funções, né? Somando-se, x ao cubo e a função cosseno estão se somando. A derivada disto aqui é bem simples, vocês já sabem. Regra da potência, né? 3x ao quadrado. E aqui a regra das funções trigonométricas, da função cosseno, né? Aqui seria então menos seno, né? Menos seno de x, tá? E aqui não preciso multiplicar pela derivada do argumento, por quê?
Porque aqui é simplesmente x, não é u. Não é uma função, tá? Então fica somente aí. Então é isso. Essa daqui, esta derivada, a gente chama de derivada de primeira ordem. Derivada de primeira ordem. Ok? Derivada de primeira ordem. E você se pergunta, e será que existe derivada de segunda ordem? Existe. E qual seria a derivada de segunda ordem? E nós vamos simbolizar com 2 linhas, tá? 2 linhas, olha, uma linha derivada de primeira ordem, 2 linhas derivada de segunda ordem. Aqui, né, escrevemos derivada de segunda ordem. Muito bem. Como calculamos? O que seria? Derivada de segunda ordem seria a derivada da derivada de primeira ordem. É decir, seria isto daqui. Se você vai derivar, este símbolo significa derivar, né? Você lembra? Mas você não vai derivar esta função. Senão você vai derivar a esta função. Essa seria a função derivada. Porque a derivada de uma função dá outra função, certo? Então, significa que essa nova função eu posso derivar mais uma vez. Tá certo? É dizer que eu posso derivar a essa primeira derivada ou derivada de primeira ordem, tá? Também, olha. Esta expressão, esse resultado se denomina derivada de primeira ordem ou primeira derivada. Tá certo? Ou primeira derivada também. Primeira derivada. Tá certo? E esta também se denomina derivada de segunda ordem ou segunda derivada. Tá aí mais curto, né? Segunda derivada. Que é derivada de segunda ordem. Mas você pode chamar por qualquer desses, né? Por qualquer desses nomes. Então, exemplo, nesse caso, o que significa isso, então? Qual seria, então, a derivada de segunda ordem desta função? Né? A primeira derivada é essa daqui. Então, para encontrar a segunda ordem, eu preciso derivar mais uma vez esta função. Né? Eu preciso derivar 3x² menos seno de x novamente. Então, aí eu vou derivar, né? Aqui vai dar... Então, aqui eu tenho 3, regra de potência, né? Esse desse aqui, multiplicado a 3, vai dar 6. Então, e aqui o expoente vai ficar 2 menos 1x. Menos, aqui tem menos. Então, regra, derivada de seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de x. Ok? Então, esta daqui, este resultado, né? Que resultou de derivar 2 vezes, né? Esta função nós derivamos 2 vezes, né? A primeira derivada deu isto. Quando derivamos mais uma vez, deu isto. Então, essa é a segunda derivada, né? 6x menos cosseno de x é a segunda derivada, esta função. Ok? E você pode dizer, olha, e esta aqui ainda é função. Ainda é função. Eu posso derivar ainda? Pode ainda. E aí seria 3 linhas. E este como se denomina? Se denominaria terceira derivada. Ou derivada de terceira ordem. Terceira derivada. Ok? Então seria, neste caso, precisaria derivar a quem? A último, que é x. 6x menos cosseno de x e derivo. E quanto seria? Aqui, derivada de 6x vai dar 6. E aqui tem um menos. E derivado do cosseno é menos seno de x. E aqui menos com menos vai virar mais. Então vai ficar 6 mais
seno de x. Esta seria a terceira derivada. 6 mais seno de x. A terceira derivada de quem? De x ao cubo mais cosseno de x. A terceira derivada disto é 6 mais x ao quadrado. Qual a segunda derivada? De esta função, 6x menos cosseno de x. Qual é a primeira derivada? 3x ao quadrado menos seno de x. Ok? Muito bem. E você se pode perguntar, eu posso determinar a terceira derivada diretamente sem passar pela primeira derivada, né? Esse aqui foi o primeiro, depois esse aqui foi o segundo. Eu posso fazer isso? E aí encontro, né, a terceira. Eu posso fazer isso? A resposta é não. Não tem nenhuma forma, nenhum método que leve você de chegar de aqui diretamente a isto. Você necessariamente tem que fazer todo esse processo. Encontrar a primeira derivada. Depois que você encontrou a primeira derivada, deriva mais uma vez e você tem a segunda derivada. Para encontrar a terceira, deriva mais uma vez a da segunda derivada. Tá certo? E assim. Você quer saber da quarta ordem? Existe quarta ordem? Claro que sim, né? Quarta ordem. Existe. O que você vai fazer? Deriva mais uma vez isto. E como simbolizamos? Com 4 palitos, né? Ok? Simples, né? Tá certo. Então, isso em relação às derivadas de ordem superior, tá? Então, a todas essas derivadas, né, a partir da segunda para cima, se denomina derivadas de ordem superior, tá? Então, a segunda derivada, a terceira derivada, a quarta derivada, a quinta, a sexta, a todas essas derivadas nós chamamos de derivadas de ordem superior. Muito bem, para finalizar esta parte de derivadas de ordem superior, eu vou apresentar algumas notações, né? Então vamos lá, de segunda ordem. Segunda ordem. Ou derivada segunda, né? As notações que nós temos é isto. Também existe esta daqui. Esta notação. Então, toda vez que aparecer isto, significa que é derivada de segunda ordem. Que mais? Tem... eu acho que principalmente essas duas, né? Essas duas. De terceira ordem. Seria, né, y com 3 linhas, né? E depois aqui seria assim. Ok? Opa, não seria. Deixa aqui 3, aqui sim. Mas aqui também tem que ser 3. Tá? Observem, olha. Este de aqui é no numerador. O 2 está como expoente do D. E no denominador, o 2 está como expoente de quem? Do x. Porém, o que significa isto? Tá? Isso aqui vou explicar. Significa o seguinte, olha, derivada, né? Somente esta parte, sem o y, seria isto. Tá? Indica isto. E quando adiciono y, então coloco na frente. Então, olha, justamente, olha. Esta daqui não é a primeira derivada, né? Esta aqui não é a primeira derivada. Quando vou aplicar derivada de y em relação a x. E depois a esse resultado, ainda eu vou aplicar essa derivada. Que não é multiplicação aqui, na verdade. Aqui, né? Vou aplicar isso. Mas... por isso, olha, aqui aparece d quadrado, por quê? Porque seria este com este, né? Como se estaria, neste caso, podíamos imaginar como estariam se multiplicando, né? D com d, d quadrado, tá? Né? Mas essa multiplicação, entre aspas, não é uma verdadeira multiplicação, na verdade, tá? Porque este daqui são operadores, tá? Operadores diferenciais, são operadores. E aqui no denominador você está vendo, olha, dx
e aqui novamente dx. Então, na verdade, esse 2 é expoente de tudo isto. Só que você não é costume colocar entre parênteses aqui. Basta colocar assim. E se sobreentende que esse 2 é expoente de tudo isto, de diferencial de x. Tá? Muito bem. Falei também de diferencial de x, né? Isso também é importante. A isto de aqui se denomina diferencial de x. Tá? E isso é importante para cálculo 3, tá? Ou também, na verdade, para integrais, a gente vai ver daqui a pouco. E isto daqui se denomina diferencial de y, tá? Diferencial de x e diferencial de y. É dizer, se aqui aparecer u, na letra u, então será diferencial de u. Se aqui aparecer um quadradinho, então será diferencial do quadradinho, tá? Então, né, não importa quem aparece aqui. Se aqui aparece um D, vai ser diferencial desse que aparecer. Ok? Então, assim se lê. Muito bem, então continuamos. Então, se você entendeu esta notação, significa que isto deve ser d dividido por, né, dx, parênteses de x, de y, e esse fecha com isso, e este fecha com isso, né? Tá certo. Então, olha, se você calcula somente isto, seria a primeira derivada. Né? Primeira derivada, né? Coloco primeira, né? Primeira. Se você calcular até aqui, seria quem? A segunda. Agora, se você calcula tudo, né, com isto, aí teria a terceira, né? Ok? Então, as derivadas de ordem superior são derivadas de derivadas, né? Ok? E assim, de quarta ordem também teria uma notação parecida, somente muda. Imagina que você quer de ordem, a derivada de ordem 20, por exemplo, pode acontecer, né? De ordem 20. Aí fica chato estar escrevendo 20 linhas aqui, né? 20 linhas. Aí eu posso me confundir, né? Cansa, né? Tá escrevendo 20 linhas. Então, nesse caso, às vezes se usa este daqui. Ou, na verdade, sempre se usa esta notação. Quando a ordem for muito alta, tá? A ordem for muito alta, em vez de usar linhas, simplesmente abro parênteses e coloco o número, a ordem, 20. Desta forma. Né? Claro, dessa notação não teria nenhum problema. Seria D20 Y dx 20. Nesse caso não mudaria, mas aqui mudaria. Por quê? Como já expliquei, não seria confortável estar escrevendo 20 linhas aqui, né? Ou se fosse 100, né? 100 linhas, né? É melhor escrever, se for 100, assim, né? Ok? Então é isso. Sobre a notação de derivadas de ordem superior. Tá? Então, essas notações podem aparecer quando você vai fazer cálculo 3, né? Em equações diferenciais. Tá? Então, não se esqueçam. Muito bem. Agora vamos falar um pouco de valores extremos de funções. E aqui vamos encontrar uma aplicação das derivadas, tá? Este assunto é muito importante, tá? Por exemplo, vamos imaginar que esse seria o gráfico de uma função, né? Uma função y igual f de x, tá? Esse seria o gráfico. E você se pergunta aqui, por exemplo, nessa região, nesse domínio, vamos pegar aqui esse domínio, marcar esse domínio ou esse intervalo, né? Nesse intervalo, vamos marcar o que está acontecendo dentro desse intervalo com a curva, né? Com o gráfico.
Muito bem, né? Nesse intervalo, né? Nesse intervalo dos valores de x, tá certo? Que poderia ser, por exemplo, aqui se a gente colocar a escala, poderia ser de menos 3 a menos 1. Você vai ver que a curva estava subindo, subindo, subindo e depois começa a descer e descer. Tá certo? Tá vendo? Olha, estava subindo, subindo, tá? Algum momento, com certeza, parou de subir e depois começa a descer, tá? Então significa que tem uma crista nesse caso. Você notou que nesse intervalo tem uma crista. Vamos supor que essa crista esteja por aqui. Esta seja a crista, né? Então, a função nesse ponto, vamos dizer que o x, vamos dizer que aí tem um certo valor. Vamos imaginar que vale z. E o valor da função será f de c. F de c. Esse valor da função, tá certo? Pelo menos nesse intervalo, na vizinhança do ponto z, será o valor máximo. Porque, olha, o fc, em nenhuma parte, por exemplo, nesses pontos, a função vale menos, porque a curva passa por baixo, né? Dessa linha que está aqui. Tá certo? Tá? Imagina aqui, por exemplo, vale, vamos dizer, se a gente respeitar a escala, aqui seria 2,5, por exemplo, né? 2,5. Tá? Então a função vale 2,5, vamos supor. Mas você vê que no ladinho à direita do z, a função vai valer um pouco menos. Aqui, por exemplo, vai valer um pouco menos porque a curva está um pouco baixa. Então vai valer talvez aqui 2,45, 2,35, mas vai ser menor que esse 2,5. E por outro lado, por aqui, se eu pegar na vizinhança à esquerda do z aqui, eu vou ver que vai acontecer a mesma coisa, que a função, né, vale menos que esse valor que está aqui. Tá certo? Então, poderíamos dizer então que para esta vizinhança do c, este valor é o máximo. Tá certo? É o máximo. Então, este de aqui que a gente vai chamar valor extremo da função. Valor extremo da função. Ok? Nesta vizinhança, né, de C, que deve ter algum certo valor, que vamos aprender a determinar isso, né? Existe um método para determinar esse C, será, né, existe um valor extremo da função, tá? É dizer que é o máximo. Valor extremo significa que pode ser máximo ou mínimo. Nesse caso é máximo, né? Valor extremo, então vou colocar aqui entre parênteses. Valor extremo significa, neste caso, máximo. Máximo da função. O valor máximo da função. Não tem maiores valores que isso nessa vizinhança. Mas a gente vai a outra vizinhança e a gente pode notar que nesta parte, nessa vizinhança novamente, a gente analisa, olha, entre esse intervalo e vamos dizer nesse intervalo, esse aqui. E aqui também a gente vê uma crista, né? Uma crista. E com certeza, aqui por exemplo, imagina que essa seria a ponta da crista, né? Aqui também o valor dessa função será máxima, né? Porque na vizinhança estes pontos estão abaixo desse ponto rosa, né? Estão abaixo. Então os valores da função serão menores. Então também este valor da função aqui, né, que deve valer alguma coisa, né? Deve ter um certo valor, né? Que também deve dar um C,
que já deve ser outro, podemos dizer C', né? Então aqui vai ser FC'. Também será valor extremo da função. É dizer, então uma função pode ter vários valores extremos. Depende da vizinhança, depende do intervalo que a gente pegue. Tá? Muito bem. Mas também, né, não existe somente o máximo. Se a gente olhar nesse intervalo, por exemplo, nesse intervalo, vamos marcar aqui, e esse outro intervalo aqui, e nós analisamos nessa vizinhança, tá? A gente vai ver que em vez de ter uma crista, tem um vale, tá certo? E o ponto mais baixo, né, poderia ser, ou mais ou menos é esse. Então este também vai ser um valor extremo da função, né? Ou aqui vai acontecer o valor extremo da função, né? É dizer que aqui deve corresponder a algum valor de C, né? Aqui, a esse ponto corresponde um valor de x, que nós chamamos como C, mas a gente pode chamar como C', né? Ou C2', né? Claro, isso não tem nada a ver com a derivada, tá? Ou a gente chama de V melhor, tá? B. Tá? E claro, aqui a função vai ter um certo valor. E isso seria fb, tá? O valor da função em b. Então este valor da função também será valor extremo. Valor extremo da função. Tá? Mas nesse caso, o valor extremo da função, aqui não acontece o máximo. O valor da função, né, fb, não é o valor máximo nessa vizinhança, né? Porque se fosse máximo teria que ser o maior, acima, né? Mas aqui não. Pelo contrário, esse ponto é o ponto mais baixo. Então é o mínimo. A função vale o menor possível nessa vizinhança de V, tá? Então aqui seria valor mínimo da função. Tá? Muito bem. Muitas vezes também este valor da função se denomina mínimo local. Por quê? Porque seria o mínimo local, é dizer, localizado nessa região. Local significa em algum ponto ou alguma vizinhança, né? Tá certo? Local significa vizinhança, neste caso, né? Vizinhança. Alguma região. Então, é um mínimo local, é o mínimo de um local ou de uma vizinhança. Por que não posso dizer que é simplesmente mínimo? Porque poderia ser, tá? Apago isto daqui. Poderia ser que esta função continue aqui e tenha esse comportamento. É dizer que aqui também se teria um mínimo, né? O ponto mais baixo, né, desta vizinhança, né? Se a gente pegar nesta vizinhança, né? Se a gente pegar o eixo X e a gente analisar nessa vizinhança, este seria o mínimo. E este mínimo seria mais mínimo que isto. Se a gente vê como geral, né? Como global. Tá certo? Mas, né? Então este aqui não seria um mínimo global de todo, não. Este é simplesmente um mínimo local. E este também será um mínimo local, tá? Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, que pode ser que a função depois baixe ainda mais. Mas se a gente tiver certeza de que não vai descer mais que isso, simplesmente a função vai ficar por cima deste ponto, nesse caso sim, este seria um mínimo global. Mas isso quase não tem importância. O que importa na física ou na matemática é encontrar os mínimos locais. Tá certo? Este mínimo e esse mínimo.
E não somente os mínimos, também máximos. E esses máximos também vão ser locais. Tá? Local. Para ser global, teria que ser o maior de todos. Ok? E esse deve ser único. Não podem ser 2 ou 3. O máximo local teria que ser, deve ser um único valor, né? Não pode assumir vários valores. Ok? Então é isso. Esses seriam os valores extremos de funções para que vocês entendam. Tá? É decir, o máximo, né? O valor extremo é máximo ou também o mínimo. Se é máximo, é a crista do gráfico, em um gráfico, é a crista, né? Quando está subindo, depois começa a descer. E um mínimo, também é um extremo, né? Um valor extremo, seria quando está diminuindo a função, para de diminuir e depois começa a subir. Tá certo? Então é isso. Então, pelo menos para você saber o que são valores extremos de uma função. E agora nosso trabalho é tentar encontrar os valores de x onde acontecem esses valores extremos da função. Tá certo? E para isso basta lembrar que eu acredito que em algum momento mencionei para vocês que nesses pontos onde a função para de crescer e começa a decrescer, a derivada da função é zero. Mesma coisa, quando a função está decrescendo e para de decrescer e depois começa a crescer, nesse ponto a derivada da função também é zero. Tá certo? Então, mesma coisa aqui, a derivada aqui deve ser zero. Aqui coloquei, vamos colocar o ponto, que ponto seria este aqui? Ponto A. Então em A também é zero. Então, dada uma função, se a gente quer saber, né, onde acontece o valor extremo da função, dada uma função, imagina f de x, o que a gente vai fazer? Vai derivar essa função, né? Vamos encontrar a derivada, né? Tá certo? Então já nós temos essa derivada. O que a gente vai fazer é igualar a zero e nos perguntar para que valores de x essa derivada é zero. Tá certo? É decir, resolver esta equação. Tá? Resolvendo esta equação, nós poderemos encontrar, né? Resolver a equação, nós podemos encontrar os valores de x onde vão acontecer os valores extremos da função. Tá certo? Mas não é tudo assim de legal. Nem todas as soluções dessa equação, tá certo, serão né, onde vai acontecer os valores extremos da função. Algumas não, infelizmente. Mas geralmente todas as soluções dessa equação, em todas as soluções dessa equação vai acontecer os valores extremos. Geralmente, mas não é que sempre vai acontecer isso. Pode ter algo diferente, algo fora dessa regra, tá? E isso a gente poderia analisar mais em outra oportunidade. Ok? Então, isto é uma das aplicações das derivadas, né? Imagina que eu dou uma função e eu quero saber qual vai ser o valor máximo, o mínimo local dessa função. E para poder saber isso, basta derivar a função, igualar a zero e resolver a equação, né? Que aqui vai dar valores, por exemplo, x igual a 1, ou x igual a 3, x igual a 5, não sei, soluções, né? Pode ter várias soluções, dependendo de que equação seja isso. Então, nesses pontos acontecerá isso. Valores extremos, tá? Esse pode ser máximo, mínimo ainda. Aqui ainda, olha, imagina que deu esse resultado. A única coisa que eu sei é que aí vai acontecer um valor extremo, mas poderia ser máximo ou poderia ser mínimo. Mas ainda não sei qual deles vai ser.
Na próxima aula, vamos falar um pouco mais disso. Eu acho que é importante. A segunda derivada nos vai ajudar a identificar isso. Se neste ponto acontece o máximo local ou acontece o mínimo local. Tá certo? Então, vamos parar por enquanto aí.